Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal nas noites de terças-feiras, sempre aqui, durante uma hora, argumentando, tratando, aprofundando argumentos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Obrigado pela sua audiência. O programa, desde que está comigo, tem procurado abordar sempre até hoje, acho que estamos chegando perto dos 80 programas, mais ou menos, sobre algo de Nosso Senhor Jesus Cristo. O complemento nominal do título é sempre de Cristo. Algo de Cristo. Alguma coisa de Cristo. Uma qualidade de Cristo e assim por diante. Hoje nós vamos tratar a cruz de Cristo. Cruz. A cruz não é um adendo do Evangelho. A cruz é o próprio Evangelho. Estamos tratando da mensagem central do cristianismo. Sim, uma mensagem que é maluquice para os pagãos que querem sabedoria, é loucura também para os judeus, inadmissível a ideia da cruz, que é tida como algo repugnante. Para nós, é a mensagem central do Evangelho. O cristianismo remonta-se, no início de sua missão, ao discurso do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. E é lendo o discurso de São Pedro no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, redigido por São Lucas, que nós temos a longa dissertação do apóstolo Pedro, que reside precisamente nisso. Vós o crucificastes, vós o matastes, mas Deus o ressuscitou. No final desse discurso, a multidão impactada, convertida, tocada, compungida, pergunta ao apóstolo o que eles deviam fazer, e ele diz: arrependam-se, cada um de vocês vai receber o Espírito Santo, e vocês serão batizados, e os pecados de vocês serão perdoados. Bem, o texto de abertura sobre não podia ser outro, é clássico, é conhecido por muitos cristãos, ele é o sinal identificador da pregação apostólica. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 25. O cristianismo não é, antes de tudo, uma moral. Apesar de Cristo Jesus nos ter ensinado uma moral, mas uma moral que brota do seguimento a Ele, do seguimento dEle, na fidelidade a Ele, na obediência a Ele, segundo os mandamentos dEle, ou segundo os mandamentos do Antigo Testamento, como interpretados por Ele. É a pessoa de Jesus, o crucificado. O ressuscitado, sim. O morto, sim. O crucificado, sim. Crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitado. Com a palavra, abrindo a linguagem da cruz, que é a mensagem central do Evangelho, São Paulo apóstolo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eis o paradoxo, eis o escândalo,
eis a loucura. Sim, para quem não é cristão, nós somos loucos. Para quem não é cristão, nós somos malucos, doidos, varridos. Porque é uma estultícia para eles acreditar em alguém que morreu de uma forma tão infame. Depositar nossa confiança num, segundo eles, fracassado. Entregar a nossa vida a alguém que, segundo eles, perdeu. Onde está o motivo de alegria na cruz? Dizem eles. A resposta está aqui. Porém, só enxerga veracidade nas palavras do apóstolo Paulo quem crê, sem a fé. E, portanto, gregos, isto é, pagãos e judeus que não têm fé, essa mensagem será sempre inconcebível, loucura, estultícia. Se não vejamos, primeira pergunta. Jesus, fraco, morreu na cruz impotente. Onde está a força do Calvário? Para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria está na cruz. A força está na cruz. Como, diz alguém sem fé? Aí quem tem fé responde, olha, a força do amor que tanto amou o mundo, que enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A força do amor que quer morrer no lugar dos pecadores, para que os pecadores não morram eternamente. Eis a prova do amor. Se você não olha para a cruz na ótica do amor, a cruz vai ser sempre loucura, vai ser sempre estultícia, nunca vai ser força, nunca vai ser sabedoria. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa frase do próprio Jesus a Nicodemos, no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho segundo João, é a resposta. Portanto, olhe para quem não tem fé e pergunte para ele, faça uma análise da cruz. Ele vai colocar duas palavras e vai terminar o assunto. Vai terminar assim, loucura. Maluquice, estupidez, fraqueza e derrota. O cristão com a fé diz, não, meu amigo, é exatamente o contrário. E a prova está aqui. João capítulo 13, versículo 1, Cristo Jesus, sabendo que ia deixar este mundo para passar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pronto. O que é que o cristão enxerga na cruz que o pagão não enxerga, que o judeu não enxerga, que qualquer outra convicção religiosa não enxerga? O amor de Deus até o fim. O amor de Deus que se esgota. Mas que se esgota para quê? Para salvar, para apagar os pecados, para pagar o preço do resgate. Essas ideias, pecado, preço do resgate, salvação, ou você acredita, ou não acredita. Se você não acredita nessas categorias, a cruz será sempre um bloqueio para você. Não vai entrar na cachola de jeito nenhum, porque você não tem a fé com os seus parâmetros. Daí é preciso que você insira o mistério da cruz na história da salvação e vá buscar nos primórdios e no desfecho da história a razão disso. O pecado original, lá atrás, a salvação eterna, lá na frente, a compaixão de Deus diante da humanidade que, ferida pelo pecado, sem a graça de Deus, Deus se debruça sobre ela, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, toda a história da salvação, a preparação, os primórdios, a história de Israel,
Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, os profetas. 1.800 anos de Moisés, de Abraão até nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, não apenas isso, se você parar em Jesus, certo, Ele é o centro de tudo, Ele é a razão, é o vértice da história, é a plenitude dos tempos, mas a história tem um desfecho. O que Jesus disse a respeito do pós-evento pascal, do pós-calvário. O cristão, então, tem essa visão de conjunto e ele compreende pela fé que esse evento no Calvário, 2000 anos atrás, é o núcleo, é o centro, é a razão, é a argumentação, é o vértice, é o alicerce da sua fé. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No próximo bloco, retomaremos com o apóstolo Paulo a grande prova do amor de Deus, a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o segundo bloco do nosso Encontro Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento A Cruz de Cristo, a mensagem central do Evangelho. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Vimos esse texto, aliás, foi o único apresentado no primeiro bloco, mas pela sua riqueza, nós procuramos mastigá-lo e esmiuçá-lo, porque é de uma riqueza tremenda. Sem dúvida alguma, é um dos mais importantes para o nosso argumento. Agora vamos evocar um outro texto do apóstolo Paulo, também na primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 2. O apóstolo Paulo, um completo apaixonado pela mensagem da cruz de Cristo. Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência, nem da sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Várias pessoas perguntam, quem já não ouviu um cristão não católico ou não cristão dizer, por que vocês católicos fazem o sinal da cruz? Por que vocês católicos usam o crucifixo? A resposta é simples. Eu não quero saber de outra coisa. Cristo crucificado. Ele recorda para mim o Cristo crucificado. Mas a cruz é sinal de loucura? Claro que é. E Cristo se fez louco por nós, morreu. A cruz é sinal de maldição? Cristo se fez maldição por nós para que fôssemos abençoados, salvos e redimidos. Eu não faço o sinal da cruz porque isso... Olha, meu amigo, eu não quero saber tanto por que você não faz o sinal da cruz. Eu quero saber por que eu faço. Porque nós católicos fazemos. Gálatas, capítulo 6, versículos 14 e 17. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. De hora em diante ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. Mas mais claro do que isso, impossível. A cruz não pode ser tida para nós como um objeto de ostentação. Não, mas como um sinal de veneração. Por favor, eu me glorio somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O uso do crucifixo, qualquer que seja o tamanho, enfim, quer dizer isso. Eu estou crucificado para o mundo. O mundo olha para mim e diz, eu crucifico você. O cristão educadamente responde, a recíproca é verdadeira. Também eu crucifico você. Está aqui, por favor. Pela qual, a cruz, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pronto. Portanto,
para nós é sinal de honra. Tem lugares em que é proibido você usar a cruz? Bem, não uso. Se, como condição de possibilidade, a minha integridade física estiver ameaçada, eu posso usá-la aqui dentro, mas eu não vou tirar de forma alguma. O mundo olha com desdém, com escárnio, entroncha a cara, faz cara feia, etc. Paciência. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Eu não me glorio a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou crucificado para o mundo. E ninguém me moleste. Olha, como se São Paulo dissesse em linguagem tupiniquim, linguagem brasileira, me deixa em paz, rapaz. Me deixa em paz. Eu vou ler de novo. Doravante, ninguém me moleste. É o último versículo da carta aos Gálatas, viu? Doravante, ninguém me moleste. Porque eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Pronto. Cristo foi crucificado. Eu também para o mundo. Cristo sofreu, eu na fidelidade a Ele também sofro. O discípulo não é melhor do que o mestre. Se eles me perseguiram, hão de perseguirem a vós. Não se envergonhem da cruz. Eu não tenho do que me gloriar, a não ser da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gálatas 6, versículos 14 e 17. O finalzinho dessa carta tão bonita. Agora vamos a Jesus dialogando com Nicodemos. Essa frase já foi repetida, mas é preciso lê-la para apresentar aí na sua tela tão bonita a frase de nosso Senhor Jesus Cristo. João 3, de 16 a 17. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A ótica do cristão, pela fé, para aceitar de bom grado e dela se orgulhar, e nela exultar, e nela bendizer e adorar e glorificar a Deus, é o amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse até o fim significa até as últimas consequências. Na condição de verbo encarnado, ele sempre amou a humanidade e não poupou nenhum momento, inclusive esse tormentoso, angustiante, apavorante, sofrido, aniquilador, vergonhoso, horrendo, por amor aos homens. Aqui está a loucura que causa grande alegria para nós. O crucificado, do lenho onde ele foi tratado como um bandido, veio o preço do nosso resgate. Da maldição do madeiro veio a redenção dos homens. Eis a causa da nossa glória. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Sim, Jesus morreu na cruz por amor e eis a causa da nossa alegria. Ela não está em outro lugar da Terra Santa, está no Calvário, está no madeiro, está nos horripilantes ultrajes que nosso Senhor Jesus Cristo experimentou e sofreu por nós. Agora, vamos a Romanos capítulo 5, versos de 6 a 11. O apaixonado apóstolo Paulo exaltando o madeiro, o mistério do Calvário. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Em rigor, a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem, quiçá se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Eu vou repetir. Prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Aqui está a razão da nossa alegria, a prova do amor de Deus por nós quando éramos inimigos, quando não tomamos a iniciativa, quando não fizemos as pazes, quando vivíamos nas trevas, Ele tomou a iniciativa e cancelou nossos pecados, apagou nossas iniquidades, reconciliou-nos com o Pai, abriu-nos as portas do paraíso. Como não se alegrar com a fé? Obviamente, sem a fé, eu repito, esse discurso é vazio, esse discurso não tem sentido sem a fé. Agora nós olhamos para o mesmo apóstolo Paulo, que vai enxergar na cruz um ato de paz. Deus pacificou a humanidade, não só ela, todas as criaturas consigo. Efésios 2, de 14 a 16. Porque Ele é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, Ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova, pelo restabelecimento da paz e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo, pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Até então, judeus de um lado, pagãos do outro. Os salvos, segundo eles, os condenados, segundo eles, os judeus. Jesus veio derrubar esse muro, veio unir os separados povos, fazendo deles uma única realidade, estabelecendo assim a paz entre os dois povos. Agora não há mais judeu nem grego, todos são um só em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Eis a causa da alegria, a paz chegou, a reconciliação foi celebrada. Está terminando o nosso segundo bloco, não saia daí. No terceiro daremos continuidade e abordaremos a cruz como sacrifício pelos pecados. E no último bloco responderemos às perguntas. Daqui a pouco a gente se encontra. Até lá. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, programa Eclésia, hoje tratando do argumento A Cruz de Cristo. Eu quero agora agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós, você pode fazer a sua doação pelo Pix, seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Como diz o padre Eduardo Dolgert, ela, a obra, não é minha, é do Senhor Jesus. No último bloco, nós vimos a cruz como grande prova do amor de Deus. Agora eu quero convidá-lo a dar um passo. Vamos analisar, abordar a cruz como o sacrifício dos pecados. No Antigo Testamento, o sacrifício de animais possibilitava de Deus Todo-Poderoso o perdão das faltas, mas isso de forma alguma apagava a culpa que o pecador carregava. Realidade que vai ser efetivada verdadeiramente com o sangue de Jesus. O preço do nosso resgate, o apagamento de todas as imundícias daqueles que, arrependidos, se entregam a Jesus e lhe pedem perdão, compaixão e misericórdia. O primeiro texto, que trata do sacrifício de Cristo da morte de Cristo como sacrifício, não podia ser outro. Está no Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, capítulo 53,
Eu escolhi os versículos de 5 a 10, mas todo o conjunto, o quarto canto do servo sofredor, que descreve com minúcias a paixão daquela figura misteriosa que haveria de sofrer e morrer por todos os homens, para, com esse sacrifício, perdoar todos os seus pecados. Com a palavra, o profeta Isaías, capítulo 53, versículos de 5 a 10. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados, graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Foi-lhe dada sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores. Se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira. Mas aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Quem não conhece essa profecia? Essa profecia que se cumpriu plenamente nos derradeiros acontecimentos da vida terrena de nosso Senhor. Aqui nós temos indiscutivelmente, ele foi sacrificado, esse sacrifício foi expiatório, foi um sacrifício em favor de todos os pecadores cujas faltas foram perdoadas. A cruz é o sacrifício expiatório do Cordeiro sem mancha, da vítima pura, Deus encarnado que morreu em favor dos homens. Pulemos agora para o capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus, versículos de 27 a 28. É o episódio da discussão que surgiu entre os apóstolos sobre quem seria o primeiro. Tiago e João, filhos de Zebedeu, pediram a Jesus, em outro evangelho, a sua mãe, quem pede, ordena que nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus os censurou por isso, os outros 10 ficaram indignados contra esses dois, e surgiu uma discussão. Jesus os chama à parte e os adverte e os aconselha dessa forma. O que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Resgatar. Aqui, a ideia do sacrifício expiatório. Expiar é purificar, é cancelar, é apagar as faltas. Sacrifício expiatório, sacrifício de perdão, sacrifício de cancelamento de pecados. Resgatar, dar a sua vida em resgate por uma multidão. A morte de Cristo resgata a humanidade do poder das trevas, do poder de Satanás, ao qual ela estava subjugada até então. Agora, vamos à primeira carta de São Pedro, que pois a ideia de expiação, a missa como expiação, o sacrifício do Calvário como expiatório, aqui aparece explicitamente, com a palavra São Pedro. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca.
Ele ultrajado não retribuía com idêntico ultraje. Ele maltratado não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Por suas chagas fomos curados. Nesse texto de São Pedro, ele cita 2 versículos de Isaías 53 que já citamos. O versículo 5 e o versículo 9. Pois bem, sacrifício expiatório. As chagas dele curaram as nossas. O sangue de Jesus redimiu-nos das culpas enormes, imperdoáveis até então, que tínhamos. O sacrifício expiatório. A dimensão expiatória do sacrifício do Calvário se encontra nas palavras pronunciadas por Jesus na instituição da Eucaristia. Reparem só. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Remissão é perdão. Então, o sacrifício do Calvário expia os pecados. Não é expiar no sentido de olhar, aí é expia com S. Estou falando com X, de purificar, de apagar, de cancelar. Para nós católicos, a missa perpetua o único e eterno sacrifício de Cristo no Calvário. Portanto, no Calvário é expiação, a missa não é uma segunda expiação. A missa é a única expiação do Calvário, que é perpetuada de forma incruenta no altar. Finalmente, Hebreus capítulo 9, de 27 a 28. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo, assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Tomar sobre si os pecados da multidão. Imagem bonita para dizer as faltas de vocês, todas as abominações de vocês. Eu vou crucificá-las aqui no meu corpo e vou cancelá-las. Distinga-se, todavia, a salvação objetiva que é dada na cruz. E enquanto dada, não precisa da autorização de ninguém. Não precisa da aprovação de ninguém. Não precisa da consulta de ninguém. Não precisa do consentimento de ninguém. Dada. Agora, a salvação recebida, aí são outros 500. O que foi dado na cruz, se não for recebido por você, não vale para você. Não é porque não foi dado, é porque não foi recebido. Por favor, veja essa distinção. Cristo morreu, o coração do homem ciente disso se alegra, certo? Pelo que aconteceu na cruz. Mas para que isso se transforme em salvação para você, que acabou de ter a notícia, que tenha a certeza de que foi dada a salvação, é preciso que você a receba. E você só pode recebê-la arrependendo-se dos pecados. Enquanto isso não acontece, a mensagem é alegre, mas não produtiva. A mensagem ela é feliz no Calvário e infeliz para você, porque você a rejeita, porque você a rechaça. Fique bastante claro, então, uma coisa é a cruz de Cristo no Calvário, outra coisa são os méritos da paixão de Cristo na sua vida. Salvação dada no Calvário. Isso não depende de você, foi para todo mundo. Salvação recebida é para cada criatura, ou ela aceita e, portanto, se salva, ou não aceita e, portanto, vai se condenar.
Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, hoje tratando do tema A Cruz de Cristo. Eu quero dar uma dica muito importante para você, especialmente se você está gostando dos nossos encontros aqui no programa Eclésia. No nosso site você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas, também as minhas homilias e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Vamos agora, nesse último bloco, como sempre fazemos, tentar responder as perguntas que chegam aqui para o nosso Caio e ele seleciona. Não podem ser muitas, porque só dispomos de 10 minutos e 30 segundos, mais ou menos. E aí é tarefa dele escolher as perguntas, digamos assim, mais pertinentes. Na passagem de São Marcos, capítulo 8, versículo 34, Jesus diz, em seguida, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse isso antes mesmo de passar pela cruz. Hoje sabemos o que significa, mas naquela época, como será que os judeus podem ter compreendido essa analogia? Bem, não temos provas de que tudo aquilo que Jesus dizia o público compreendia na hora. Aliás, é dito que Jesus falava em parábolas. Alguns não compreendiam. Se nós considerarmos os adversários de Nosso Senhor, interpretavam da pior maneira possível. Ainda que Jesus dissesse coisas muito claras. Porque quando você está indisposto contra alguém, qualquer coisa que essa pessoa diga, você vai rechaçar. Obviamente que a ideia da cruz era repulsiva. Tanto é que quando Jesus disse pela primeira vez para os apóstolos que era preciso que ele subisse para Jerusalém e sofresse e fosse entregue nas mãos dos seus opositores e morresse ao terceiro dia ressuscitasse, o que foi que São Pedro disse? Chamou Jesus à parte e tentou dissuadi-lo. No que Jesus prontamente disse, para trás, Satanás, os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Muito bem. Então, a palavra cruz, em ambiente apostólico, ou seja, no grupo dos 12, e sobretudo na mente das pessoas, tanto é que Jesus não disse da cruz para todo mundo, disse para os apóstolos. Claro que a frase, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias, é passível de uma interpretação, digamos assim, não, cruz no sentido do sofrimento, das labutas, etc. Claro que o significado não é esse. Sofrimento por sofrimento, o pagão também sofre. Então, quando Jesus fala, o que é que na cruz de Cristo, tome a sua cruz e siga-me, a exemplo do Filho do Homem, etc., o que é que agrada ao Pai na cruz? Não é o sofrimento, não é a cruz, é a obediência no sofrimento. Obediência até a morte e morte de cruz. Lembram disso? Lembram disso? Filipenses 2, de 6 a 11. Portanto, quando Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me, isto é, imitem-me, na minha obediência ao Pai até a morte e morte de cruz. Bem, é um pouco difícil você dizer o que os judeus interpretaram. Bem, sempre havia alguns que interpretavam da melhor maneira possível, como Jesus gostaria que eles compreendessem. Mas não é uma tarefa fácil dizer-se. No grupo dos 12, todos entenderam na hora o que significa tomar a cruz e seguir-me. A ideia da cruz, enquanto tal, era repulsiva. Ninguém admitia, e São Pedro parece que traduziu isso, que o Messias pudesse morrer na cruz. Mas essa frase, precisamente, que é passível de uma interpretação no sentido da obediência, da fidelidade, a exemplo de Jesus, provavelmente alguns entenderam, mas todos eu não tenho condições de dizer que entenderam. Segunda pergunta. Como compreender que Jesus morreu por pecados que nem foram cometidos ainda? Foram. De Adão até Jesus, muitos pecados foram cometidos. No tempo de Jesus, outros pecados foram cometidos. E após Jesus, outros pecados haveriam de ser cometidos.
Recordo Isaías capítulo 53, versículo 5, é o canto do servo sofredor, o canto do servo sofredor. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades, carregou nossos sofrimentos, nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. E agora vem o que interessa, versículo 5. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. Pronto. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Homem das dores, perdoou os nossos pecados, cancelou as nossas misérias, apagou as nossas iniquidades. E isso toca as iniquidades cometidas antes dele. Morreu por Adão, morreu por Caim, morreu por Abel, morreu por Abraão, morreu por toda a humanidade, antes dele, durante a vida pública dele e após a vida pública dele. Terceira pergunta. Historicamente, o que aconteceu com a cruz que utilizaram para crucificar Jesus? Bem, a tradição da igreja atribui a piedosas, piedosas tradições apontam que uma parte do sagrado lenho foi levada a pedido de Santa Helena, mãe do imperador Constantino, para Roma. Uma antiga tradição diz que uma parte, pelo menos, da cruz de Nosso Senhor foi levada para lá. Em outras partes do mundo, algumas relíquias, segundo antigas tradições, relíquias do sagrado lenho, encontram-se protegidas em relicários, em altares, etc. Bem, ninguém é obrigado a acreditar nessas piedosas tradições. Eu acredito que as relíquias do sagrado lenho em Roma, eu particularmente acredito que elas são relíquias verdadeiras. Mas não dá para dizer, porque a Terra Santa foi objeto de muitas disputas, vieram os muçulmanos, depois vieram as cruzadas, os cruzados, depois vieram os muçulmanos de novo, enfim, e houve muita pilhagem, e houve muito saque, muita destruição, etc. E também por causa disso, muita coisa preciosa foi tirada da Terra Santa e levada para lugares seguros, lugares onde não havia o risco de essas peças, essas relíquias serem destruídas. Pensemos na cidade de Turim, onde se encontra o Santo Sudário, parte também da coroa de espinhos de Nosso Senhor, etc. Há quem critique e diga que tudo isso foi inventado, foi forjado, mas atenção, nós não podemos brincar com essas coisas, é preciso estudar seriamente a origem dessas tradições, de onde remontam, de onde a fundamentação histórica, a documentação, tudo isso aponta em muitas ocasiões, em muitos casos, para relíquias que devem ser consideradas verdadeiras. Eu, particularmente, acredito que o Santo Sudário, que cobriu o corpo sem vida de Jesus, está em Turim. Respeito quem não acredita, agora debochar também não pode. É uma peça, é uma relíquia que é de grande respeito e veneração, e muitos milagres estão associados àquela peça que se encontra no norte da Itália, na cidade de Turim. O que vale para o Santo Sudário, vale também para as outras relíquias, inclusive as relíquias do sagrado lenho, e parte dessa relíquia se encontra na cidade de Roma. Quarta e última pergunta: é correto dizer que a missa atualiza o Calvário e a ressurreição? Se for, a participação na Santa Missa também perdoa pecados? A Santa Missa perpetua. Sim,
A atualização é um verbo aceitável, sem dúvida alguma. Atualiza no sentido de tornar presente. Tornar presente no sentido de perpetuar o único e eterno sacrifício de Cristo no Calvário. E a pergunta é, perdoa pecados? Claro, as palavras do sacerdote, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Não é um segundo perdão dos pecados. São as mesmas palavras de Jesus pronunciadas na véspera de sua morte, na instituição da Eucaristia, que o sacerdote pronuncia no altar, perpetuando o único e eterno sacrifício operado no Calvário, no altar, de forma incruenta. Terminamos o nosso encontro. Deus abençoe sua vida, que os méritos da cruz de Cristo, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam aplicados à sua vida, à vida da sua família, e que nosso Senhor Jesus Cristo, no Calvário, seja a razão, o sentido e o fundamento da sua esperança, da sua fé, da sua vida. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. De hora em diante, ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo, Gálatas 6, último versículo. Um grande abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.